Olá, paz do Senhor Jesus! No programa A Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho do casal Tarciana Fernanda e André Luiz. Eles que enfrentaram grandes desafios, mas nunca deixaram de confiar nas promessas do Senhor. Cada passo, cada conquista e cada milagre foi fruto da oração e da fidelidade de Deus. Uma história de superação, cura, provisão e milagre que com certeza vai fortalecer a sua fé. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, prepare o seu coração, pois o programa Lição de Vida já está no ar. Tarciana Fernanda e André Luiz se conheceram na igreja. O casal enfrentou 7 anos de espera para realizar o sonho do casamento e testemunharam o cuidado divino em cada detalhe ao longo do caminho. Com o tempo, aprenderam a depender ainda mais de Deus e experimentaram milagres de cura, provisão e viram sonhos e promessas se realizarem. Hoje, com 2 filhos que servem ao Senhor, o casal é prova viva de que Deus é fiel, realiza sonhos e cumpre todas as suas promessas na vida daqueles que nele esperam. Os detalhes dessa história de fé, milagres e provisão divina, você confere agora no Lição de Vida. Que bênção, que fotos lindas, né? A gente já começou muito emocionado aqui o programa. Estou com a honra de receber a irmã Tassi, vou chamar de irmã Tassi, viu? Amém. E o irmão André. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Amém. Paz do Senhor, irmã Thalita. Que alegria estar aqui. Já começamos o programa muito emocionados, gratos a Deus e ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, por essa oportunidade de falar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós estamos muito felizes neste momento, estar aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, fez, e também ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por essa oportunidade que nos é concedida neste momento. Amém. Temos certeza que este é um momento muito especial para vocês e que vai edificar muitas vidas, a história de vocês, tudo que Deus fez, vidas vão ser edificadas, um dia marcante, uma noite especial, amém? Amém. E a gente já quer iniciar o nosso programa conhecendo um pouquinho do início mesmo, né, da conversão de vocês. Então, vou começar com a irmã Tassi, para saber se a senhora já nasceu num lar evangélico, como é que foram aí os seus primeiros passos em casa e na igreja? Eu tive o privilégio, de nascer no lar cristão. Sou muito grata ao Senhor, aos meus pais, minha mãe, meu pai, meu irmão. O Senhor nos agraciou e toda a minha vida foi dentro da igreja. E eu vivi todos os momentos, na infância, no círculo de oração infantil, na escola dominical, grupo de adolescente, coro jovem, conjunto, trabalhando para o Senhor, cooperando na obra do Senhor, na escola dominical como professora, e fui toda a minha vida, toda a minha história dentro da casa do Senhor. Que privilégio! Grande privilégio, né? A senhora tem irmãos? Tenho um irmão que é casado também, graças a Deus, tem 3 filhos, uma bênção. Minha família é uma bênção. Mas, eu sou grata, obrigada, aproveito, né, pai e mãe, por ter me criado na casa do Senhor. Se hoje estou aqui, eu sou fruto de pais que oraram por mim e me levaram aos caminhos do Senhor. Amém. Como é que foi o irmão André, os primeiros passos aí no seu ambiente familiar e espiritual? Eu não nasci num lar evangélico, né? Na época, minha mãe não era evangélica, nem meu pai, certo? Mas quando eu era criança, ela aceitou Jesus. E durante muito tempo, durante a minha infância, né? Depois que ela aceitou Jesus, até a minha conversão, eu aprendi muita coisa com minha mãe. Essa questão de fé, de buscar o Senhor e de colocar tudo nas mãos do Senhor. Então, esse momento de fé eu aprendi com minha mãe. Amém. Até que acontecer a minha conversão, quando eu tinha 18 anos. Então, foi com 18 anos, já na juventude, não é? Isso. E o Senhor entregou a sua vida a Jesus. Foi um ponto de pregação? Isso, foi no ponto de pregação que ficava bem pertinho da casa da minha mãe, quando eu morava com ela. Aí eu senti um forte desejo. Aí eu saí de casa
e fui lá até o ponto de pregação. E no final do culto eu entreguei minha vida para Jesus. Quando cheguei eu disse a ela, eu não tinha dito a ela quando saí de casa. Mas eu fiz essa surpresa, ela ficou muito feliz e até hoje Jesus tem nos ajudado até aqui. Como é importante esse trabalho de evangelismo, né? Os pontos de pregação, trabalho simples, né? Geralmente na casa de irmãos ou próximo aí em pontos comerciais de irmãos. Mas como é importante, quantos frutos desse trabalho, né, irmão André? Acho que o senhor já teve a oportunidade de tocar em algum ponto de pregação, né? Sempre eu amo estar em ponto de pregação. Eu tenho alguns amigos que são dirigentes de campanha e fazem culto evangelístico, que sempre nos convidam. E eu amo esse trabalho de estar em ponto de pregação. Inclusive, na minha infância toda, minha casa tinha um ponto de pregação. Olha que bênção. Durante muitos e muitos anos. Tinha grupo infantil, conjunto, e o Senhor fez grandes coisas. Glória a Deus. Eu falei de tocar porque, para quem não sabe, irmão André é músico, né? Toca na orquestra, está sempre cooperando aqui com a gente, é uma bênção. Deus tem usado ele para a glória do nome do Senhor Jesus. Após a sua conversão, como foi sua experiência a começar a congregar na Assembleia de Deus em Céu Azul? Eu comecei assim que eu me converti, né, no ponto de pregação, aí a igreja que ficava mais próximo à minha casa era a igreja de Céu Azul, né? E eu ingressei lá, comecei a conhecer as pessoas da igreja e com um certo tempo eu criei aquele desejo de aprender a tocar. Eu olhava, sentava lá no último banco e ficava olhando o conjunto tocando e eu tinha um sonho de ingressar no conjunto. Aí com um certo tempo eu conversei com o dirigente me abraçou, me recebeu bem. Aí eu fui aprendendo a tocar e Deus só tem feito coisas grandes lá até cá. Amém. Agora é um momento muito importante na vida do cristão, que é quando Deus nos reveste de ousadia, de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Como é que foi para a senhora, irmã Tassi? Foi lindo. Eu lembro até hoje. Eu tinha 12 anos, a gente estava no grupo de adolescentes e no final o pregador, vamos orar para Jesus batizar. E Jesus me batizou e foi tanto poder. Oh, glória! E eu fui até em casa. Eu lembro hoje minha mãe e meu pai abraçados comigo. E eu até em casa chorando. Morava próximo à igreja, no Céu Azul também. E eu fui até em casa. E eu lembro dessa alegria até hoje. Eu fecho os meus olhos e eu relembro aquela cena, eu sendo revestida do poder de Deus. Que bênção, que momento lindo. Muito. E o senhor, irmão André? Amém. Quando eu era jovem, aí assim, novo convertido, eu tinha alguns amigos, 3 amigos, 4, que a gente sempre estava em vigília, em ciclo de oração, ia em Carpina na casa de alguns amigos e irmãs. E surgiu esse desejo, só que eu sou muito vergonhoso. E eu tinha vergonha de, assim, quando pedia para ir batizar, de ir lá para frente. Eu não tinha coragem. E eu fiz um propósito e pedi a Deus, disse, meu Deus, se o Senhor puder e quiser me batizar em casa, eu ia ficar muito feliz. E uma certa vez, com esses amigos, a gente sempre se juntava para orar, fazer jejum. E numa da tarde que eles foram me visitar, estava na casa da minha mãe. Aí Deus me batizou com o Espírito Santo nesse dia. Concedeu o desejo do seu coração. Realizou o desejo do meu coração. Ele sabia que não era por... Assim, era por vergonha mesmo, porque eu não tinha coragem de ir. Quando os irmãos chamavam para batizar, eu não tinha coragem de ir. E nesse momento que estava em casa, a gente orando, orando, lendo a Bíblia, e Deus me batizou com o Espírito Santo em casa. Também um momento inesquecível, né? Foi Agora, os dois falaram da congregação em Céu Azul. Foi lá que se conheceram? Como é que foi aí o encontro? E quando é que decidiram iniciar o namoro com a bênção dos pais de vocês? Sim, foi na congregação em Céu Azul. Eu congregava em Pedreiras, aí construíram a igreja do Céu Azul em Camaragibe e a gente ficou congregando. E lá nos conhecemos. E o Senhor foi colocando um amor nos nossos corações, né? E André me procurou e eu disse, se meus pais aceitarem, eu aceito. E meus pais aceitaram, recebemos as bênçãos do nosso pai, nossos pais, que é mais importante. Eu nunca quis fazer nada sem ter essa bênção. E os nossos pais nos abençoaram. Coisa linda, né? Amém. E aí começaram, e acredito que juntos, fazendo a obra de Deus, né? Porque a senhora sempre foi muito envolvida, o senhor também começou ali se envolvendo com o louvor. Conte pra gente, irmão André. Isso. Eu sempre, depois desse tempo que eu falei com o dirigente do conjunto, que ingressei no conjunto musical, aí eu tocava lá no conjunto e ela era das adolescentes, né? Depois nós nos conhecemos, assim, começamos a conversar, esperamos algum tempo, alguns anos. Depois de alguns anos, eu fui falar com o pai dela, pedi autorização e ele autorizou.
e a gente começou a namorar em casa. Então foram 7 anos de namoro e noivado, né? Mas a gente sabe que como crente a gente passa por dificuldades, é normal. E aconteceram dificuldades, né? Mas a confiança em Deus é tudo, né? E como é que foi para vocês confiar em Deus durante esse período, irmã Tássia? Sim, eu nunca abri mão de casar na igreja, porque eu disse, meus pais foram os primeiros casais em Pedreiras a casarem na igreja. E eu tinha um desejo no meu coração a casar na igreja. Eu queria dar essa alegria para eles e eu não abri mão. Foram muitas dificuldades, porque quando a gente começou a namorar, a gente trabalhava. Mas o Senhor também permitiu fechar as portas. E André ficou desempregado. E assim, foi muito difícil. Então aqueles planos, aqueles sonhos que a gente tinha, a gente viu tudo muito distante. Mas com a confiança daquele que nos juntou, que nos uniu, a gente sabia que o milagre ia acontecer. E a gente orava, buscava. E um dia eu lembro, a gente estava no círculo de oração. E o Senhor falou, a gente estava naquele período, o Senhor, um irmão, ele foi parar no círculo de oração e recebeu a palavra. E ele disse, você jovem, fique em pé. E era André, olhe, você está passando toda essa dificuldade. Você é um José, você hoje não tem nada. Mas eu vou te dar casamento. Eu vou abrir porta dentro de porta, dentro de porta. E eu vou te dar filhos. Aleluia. E eu vou te surpreender no teu casamento. Eu sabia que Deus ia prover. Porque o casamento está no coração de Deus. Você, jovem, que está passando alguma dificuldade, o Senhor provê. Porque o casamento está no coração de Deus. E Ele realiza. Irmão André, como é que foi para o senhor receber essa palavra tão direta, né, uma resposta de Deus para vocês, né? Realmente, irmã Thalita, foi muito edificante, porque eu estava num momento muito difícil. Porque lá em casa, quando eu comecei a trabalhar, na época que eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar, né? E com pouco tempo meu pai desempregou. Aí foi praticamente quando a gente começou a namorar. Aí nesse momento que meu pai desempregou, eu comecei a sustentar a casa, né? Sim. Todo o que tinha que manter era comigo. E a gente passou esse tempo. Quando meu pai voltou a trabalhar, foi o momento que eu desempreguei. Foi quando meu pai voltou a trabalhar, eu digo, pronto, agora a gente pode casar, né? Foi quando nós noivamos e a gente se programou para casar, pronto, mal desempreguei. E foi uma dificuldade, foram muitos anos. Assim, muitas críticas, as pessoas diziam que ela trabalhava, né? Diziam que ela ia trabalhar, me sustentar. Foi um momento muito difícil. E eu sempre comecei a estudar para fazer concurso. Estava nesse momento de dificuldade, aquele momento que você está sem fé, sem expectativa alguma. Sim. E quando Deus usou aquele irmão que ia para outro ciclo de oração, e ele disse, olha, eu errei o caminho, não sei, vim me bater aqui. E Deus, mas Deus está me dizendo, aí foi quando ele fez isso, pediu para me levantar, eu olhei para um lado e para o outro, é você mesmo. Aí ele disse isso, o que Deus ia fazer na minha vida. E hoje eu vejo tudo se cumprindo do que Deus prometeu. Aleluia. Deus que a gente serve é fiel. É verdade. E muitas irmãs ainda lembram do Céu Azul, lembram desse dia. Um dia marcante, Marcou muito. E quando André o pai dele estava desempregado, irmã Thalita, filhos, honrem seus pais. André dava tudo em casa. E eu disse, a prioridade não é o nosso casamento, é a sua família. E o Senhor honra os nossos passos. É verdade. Aquilo que a gente honra aos nossos pais. Se hoje estamos aqui, é porque honramos os nossos pais. E há uma recompensa da parte do Senhor. Isso é verdade. E o Deus que prometeu cumpriu, porque o irmão André passou no concurso, foi o primeiro, porque Deus disse que abre porta dentro de porta, né? Então, o primeiro foi guarda municipal, o irmão André. Isso. E aí, como é que foi esse sentimento? Porque quando ele passou, vocês marcaram o casamento. Foi muito emocionante. Na época eu não sabia nem o que era concurso, antes de quando eu estava desempregado, porque alguém chegou para mim, olha, você pode fazer concurso. Aí eu disse, o que é concurso? Aí foi que explicaram, né? Você faz uma prova e tudo mais. Aí eu comecei a estudar. Aí eu passei, no primeiro concurso foi para a Guarda Municipal de Paudalho. Que realmente, né? Deus tinha... Na época, quando Deus fala as coisas, a gente não entende. Porque ele tinha dito porta... Eu até disse a Tassiana, Deus disse para mim que vai abrir porta dentro de porta, dentro de porta, dentro de porta. A gente costuma falar, escutar Deus falando que Deus vai abrir porta dentro de porta, né?
Mas no meu caso foi diferente. Deus disse, vou abrir a porta, dentro de porta, dentro de porta, dentro de porta. Eita, glória, Aí, foi a lei. Eu fiz o primeiro concurso, né? Assim, vale ressaltar que na época que eu estava desempregado, nesse momento também, Tarciana trabalhava. Eu acho que até hoje os pais dela não sabem, não sei, vai saber agora, né? Ela pegava dinheiro. Quando abria concurso, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu só fazia estudar. Ela pegava e fazia minha inscrição, né? Aí abriu o concurso da época do Detran, aí eu fiz o concurso do Detran, só que não mandou chamar. Muitos concursos eu fazia, me inscrevia, mas não ficava dentro da vaga, né? Ficava fora da vaga. Aí não chamou. Aí foi quando eu fiz o concurso de 2006 da polícia, e da guarda de Paudalho, e foi onde eu fui chamado. Foi onde certa vez, nessa semana que ia acontecer de ser chamado, eu estava entregando currículo. Eu estava aqui na parte do curado, eu andei o curado todinho, irmão, desci com um amigo na estação do curado, e foi naquelas empresas todinho do curado ali, entregar currículo. Sim. Aí uma dessas empresas, quando eu cheguei, disseram, tá recebendo currículo lá na SEASA. Aí eu olhei para o meu amigo, isso já era 2 horas da tarde, a gente tinha saído às 7 horas da manhã. Já era 2 horas da tarde. Aí eu olhei para ele e disse, bora lá entregar. Ele fez, bora. A gente foi andando, que só tinha 2 passagens. A gente saiu andando. Só que quando chegou ali perto da Atacado Presente na BR, disseram pra gente, tá pegando lá no Totó, uma empresa de ônibus. Aí a gente entrou, foi lá. Quando chegou lá, não tava pegando currículo. Aí a gente voltou pra BR de novo e foi andando. Quando tava na metade do caminho ali, onde tem uns quartéis, ali na BR-232, eu olhei pro céu assim, eu digo, meu Deus, até quando isso? Aí a gente foi andando até lá na BR, até lá na SEASA. Chegou lá, entregou o currículo e ficou aguardando. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, ligaram para a casa dela, de Paudalho, dizendo que eu estava sendo chamado, convocado para fazer exame de saúde. Foi, da guarda. E assim, quando ele diz que eu pagava as inscrições, porque eu tinha certeza que Deus tinha me dado ele, que ele ia ser meu esposo. Então Deus disse, invista. Eu disse, eu vou investir. Hoje eu usufruo do meu investimento. E eu investia, a gente pagava. Um dia a gente consegue. Eu juntava, pagava as inscrições do concurso e o Senhor estendeu as mãos, teve misericórdia e disse, chegou o tempo, porque um dia ele ia fazer um teste. E eu disse a Deus, Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. Isso foi na sexta-feira. Na segunda, ligaram da guarda de Paudalho. E a gente começou a ver aquela luz, né? Deus começando a agir. E tem um detalhe que o casal fez uma lista de pedidos ao Senhor, né? Isso, justamente. Anotaram várias coisas. Justamente. E Deus, a senhora está com essa listinha aí? Esse período de 2005, Sim. Esse período de 2005, quando eu fui ser chamado na guarda, a gente lembrou que em 2003 a gente tinha feito uma lista. Foi. Uma lista para o Senhor. A gente sentou, eu estava desempregado e foi feita essa lista aqui. Então tinha vários pedidos a Deus, né? Isso. E dentre aí, eles o emprego, os móveis. Aí, com a letrinha, sua letrinha que tá assim. Foi, eu coloquei, a gente pediu. Vamos dizer qual emprego que a gente quer. Vamos dizer tudo que a gente quer, os móveis. Uma casa precisa. Tudo que uma casa precisa. E aí Deus, ele providenciou tudo, providenciou inclusive, falando no casamento de vocês, o valor da entrada do buffet através de um pagamento inesperado. Foi um de repente. Foi um de repente de Deus, como Deus cuida. E como o casamento é fruto de milagres. Eu estava num círculo de oração. E eu lembro que um irmão pregou sobre o Salmo 23. E eu estava em casa, isso numa sexta-feira, e disse, Senhor, o Senhor é meu pastor. Eu creio que o Senhor vai prover, eu não tenho condições, Jesus, eu preciso casar, são muitos anos já. E meus pais não podem, não têm condições. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma ligação. E era da Seduc, que dizia, Tarciana, você tem interesse em assumir um contrato? Aí eu disse, tenho. Você pode vir amanhã trazer os documentos? Eu disse, posso. Eu já estava pronta, com a pasta pronta. E eu fui no dia. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila. Eu entreguei os documentos, assinei. Aí ela olhou para mim e disse, mas Tarciana, vê que interessante. Teu nome está nas 2 listas. Eu não estou entendendo, mas se tá, vá-se embora. Eu não sabia o que era. E quando eu fui para outra fila, que cheguei, Tarciana, assim, tem um pagamento aqui para você. A glória. Um pagamento, sim.
E era a entrada do meu buffet, porque há um mês atrás eu tinha ido no buffet pela fé. E disse à moça, você espera um mês eu dar a entrada? Irmã Thalita, era o dinheiro da entrada. Aleluia. Porque o Senhor paga salário também. E era o dinheiro todinho. E era no mesmo município. Eu liguei para ela, eu posso ir aí levar? E eu fui. E o restante do dinheiro que eu recebi do contrato era o dinheiro todinho do buffet. O Senhor proveu. Meus pais não tinham condições, eles não me deram um centavo. Todo o Senhor mandou. Inclusive o seu vestido de noiva. Sim, foi um presente. Pela fé também, né? Eu trabalhava na escola e a filha da dona também ia casar. Eu disse, Tassi, vamos escolher o vestido? Eu vou escolher o meu, tu escolhe. E eu fui, ela escolheu. E pela fé eu pedi um, que era o primeiro, ninguém tinha usado, eu escolhi. Eu disse, moça, a senhora me dá um mês para vir pagar a entrada, que era tudo pela fé. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha fé. E quando eu escolhi, quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Tassi, olha aquele vestido que você escolheu, você quer ele ou quer um presente mais caro? Eu disse, é o meu, eu quero ele. Glória a Deus. O Senhor proveu. E em 3 meses apenas, irmão André, vocês construíram a casa e realizaram o casamento. Foi Isso, tudo rápido. Foi. O que passou 7 anos não foi para casar. Em 3 meses. O número 7 na vida da gente a gente vai um mistério, né? É um mistério na vida da gente. Em 3 meses. E quando a gente casou depois, o rapaz que levava as compras da gente disse, eu vi construir nessa casa. Eu dizia, tem uma botija aí dentro desse terreno. Porque Jesus mandou tudo. Aleluia. Em 3 meses levantamos a casa. Glória e casamos. E o Senhor nos honrou. Honre Honre a Deus, porque Ele vai honrar você. Glória a Deus. E foi uma bênção o nosso casamento. Foi lindo. Foi lindo, né? E é uma história muito linda, a história de vocês. Eu sei que tem muitos jovens que estão nos acompanhando, prestes a casar, esperando em Deus, né? E vocês são um exemplo para esses jovens. Amém. Né? E uma coisa também que eu gostaria de salientar é o seguinte, que ela falou que fazia questão de casar, e por incrível que pareça, eu tinha aquele desejo no coração. Eu disse, eu não abro mão de casar na igreja. Assim, porque é coisas que você pensa que geralmente é mulher que tem esse desejo de casar na igreja, né? Não, mas eu tinha aquele desejo. Certa vez a campanha, nesse momento que a gente estava desempregado, fui lá em casa fazer uma visita, e o irmão assim deu uma palavra para mim e disse, olha, tá difícil o que você está passando, né? Mas é melhor passar agora ou passar quando estiver casado. Aí eu olhei assim e disse, Jesus, eu prefiro passar agora. E Deus honrou a nossa fé, estendeu as mãos e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Foi uma festa linda. Foi né? linda. Deus estendeu as mãos, proveu tudo. Tudo. E vocês também, depois de quanto tempo tiveram filhos? Eu sei que houve um processo para ter a Aninha, né, que é a primogênita de vocês. Isso. Eu queria que a gente já, antes da gente ir para o intervalo, já começasse a falar sobre isso, né? Porque depois do casamento vem a bênção dos filhos. Isso. E aí, Matassi? A gente, quando casou, né, nem sempre é fácil, tem as dificuldades. Não vamos ter filhos agora. Então a gente acha que pode desenhar o nosso futuro, né? A gente esquece que o nosso futuro, quem detalha e quem escreve é Deus. E quando chegou o tempo de ter filhos, eu não tinha possibilidade de ter filhos. Então Deus, Ele tira o controle das nossas mãos, mas para um propósito muito maior. É verdade. Para que hoje eu estivesse aqui, porque no futuro Jesus já sabia que a gente estaria aqui, Ô, glória. falando dos milagres dele. Sim. Porque o processo, ele era tão pequeno, porque o propósito era muito maior. E eu fui para alguns médicos e receber um diagnóstico de uma pessoa que é saudável, recém-casada, não é fácil. É verdade. A fé, ela estremece, mas a gente não perde. E eu digo que eu tenho um esposo que nunca me deixou ficar triste. Amém. Ele dizia, tá, se Deus não permitir, a gente vai ser feliz e a gente vai abraçar outras famílias. Amém. E aquilo me consolava. Eu sabia que ele não me deixava, mas ele era meu suporte de estar ali, me segurando, me sustentando. E eu fiz alguns tratamentos. E cada vez não, olha, você não tem nada, você vai ver, daqui a 3 meses você está grávida. E nada, o tempo foi passando,
passando, mas a gente só entende depois. É verdade. A gente só entende o que Deus quer fazer depois. E com 7 anos depois, o Senhor lembrou-se do casal. O mistério dos 7. Dos 7, mais 7 anos. Passamos 7 anos para casar e com 7 anos, Deus lembrou-se da gente. Oh, glória. Daquelas orações que só a gente sabia. Amém. Que a gente não deixava ninguém transparecer. Amém. A igreja olhava para a gente e nos orava tanto, porque me viram crescer. Vou pedir licença à senhora rapidinho para a gente ir para o intervalo, mas segura a emoção, segura aí que é muito importante essa parte do testemunho de vocês. Tem muitos jovens, muitos casais, né, passando também por uma situação dessas. Então a gente volta já já com a continuação dessa linda história que com certeza está abençoando a tua vida nesta noite. Volta já já com Lição de Vida. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber o casal Tarciana Fernanda e o irmão André Luiz. E no bloco anterior nós estávamos falando sobre mais um milagre que Deus operou na vida do casal, que foi a chegada da primogênita, a Aninha, né? Eu queria que a senhora desse continuidade aí. Foi 7 anos de espera, de muita oração e Deus lhe deu esse presente. Mas durante esse período também houve uma intercorrência, né? Eu queria que a senhora contasse. Foram 7 anos, né? E o Senhor um dia, como eu disse, lembrou-se do casal e disse, chegou o tempo. Eu fico impressionada com esse Deus, porque nesse mundo todo Ele parar para naquele dia dizer, chegou o teu tempo. Oh, glória. E a gente estava num lugar, porque Deus fala como quer, improvável, porque Deus usa cenários improváveis. E Ele disse assim, estou eu visitando o casal e vou dar um fruto. Mas aquela palavra foi tão forte no meu coração. E eu disse, chegou o tempo. Amém. E passaram-se alguns dias, uns meses, eu disse, André, Deus falou, eu vou fazer um teste de gravidez. E para nossa alegria, eu estava grávida. Aleluia. Porque Jesus é bom. E nesse intervalo, né, André? André sempre orava, não é? Orava. Só pontuando essa parte, que quando a gente foi ao médico e ela descobriu que não podia gerar, aí eu sempre, quando a gente ia dormir, eu botava a mão na barriga dela, eu chorava muito, chorei muito com a mão na barriga dela. Sim. E pedi a Deus, meu Deus, faz um milagre. Eu creio, eu tenho muita fé. E eu creio que Deus ia fazer alguma coisa. Amém. E foi quando Deus, para nossa surpresa, né? Deus nos surpreendeu com esse milagre. E eu fiquei grávida. Mas aí, durante a gestação, a senhora enfrentou um descolamento de placenta, né? E aí, como é que foi ver Deus operar esse milagre de cura? Porque Deus tinha prometido, tinha dado o fruto, Ele estendeu a mão, né? Ele dá, mas muitas vezes não é fácil. No mesmo dia que descobri, Deus disse, eu dei, mas não vai ser fácil. Olha. E alguns dias eu consegui marcar a primeira consulta. Sim. E eu disse, André, não precisa tu ir não, ele tinha uma escala. Eu disse, eu vou. Quando eu cheguei, a médica demorando muito, eu disse, alguma coisa de errado tem. Ela disse, olha, é o primeiro filho? Eu disse, eu vou aconselhar você a ir na urgência. Você está com nada sério, vá na urgência, um descolamento, e que precisa ser tratado com urgência. E de lá já fui direto para a urgência. Mas quando eu cheguei lá, eu recebi um diagnóstico muito duro do médico. Ele olhou para mim e disse, aí fiz o exame, não tem o que fazer. Você já está perdendo a criança. Agora, você não precisa ficar aqui, porque vai passar alguns dias, quando você perder, você venha. Meu Deus. Mesmo assim, eu saí daquele hospital, disse a minha esposa, ele disse, quem nos prometeu foi Deus. Glória. E eu passei 3 meses deitada só. Liguei para a médica, ia fazer consulta de 15 em 15 dias. Nada mudava, mas a criança continuava viva. Deus sustentou a criança. E durante a semana do milagre, uma dirigente de serviço de oração foi lá na minha casa. Irmã Euzenira. Ela saiu da congregação do Bairro Novo e disse, Jesus mandou vir aqui orar por sua barriga. E ela orou e foi embora. No domingo, a campanha evangelizadora, porque a gente, como eu disse, a gente tem uma igreja que a gente pega no peso em oração. É verdade. E a campanha, quando chegou lá, começou a cantar, orar, eu deitada ali, prostrada. Deus usou um jovem e disse assim,
assim como eu fui no vale de ossos secos, Aleluia. dei nervos e carne, eu colo hoje essa placenta. Aleluia. Não foi amanhã, foi hoje. Deus se preocupar com a gente, um casal que tinha um desejo de servir a Ele. Mais uma vez Ele chegou no meu lar. E quando Ele disse isso, eu senti, a cura chegou. Com 3 dias eu fui fazer a ultrassom, estava colada. Aleluia. E a médica disse, vida que segue. E a criança nasceu. Que Nobre, coisa saudável, Aí eu já uma orava. bênção. Aí eu já orava nesse momento, quando a gente, depois dos 3 meses que viu que Sim. estava tudo certinho. eu Agora fiz a uma- oração era outra. A né? oração já era outra. A primeira oração que eu fiz, eu digo, meu Deus, eu não sei se é menino ou é menina, mas eu queria que o Senhor desse o dom da música a essa criança. Sim, o senhor músico, né? Aí eu comecei a orar e Deus, a gente veio descobrir depois, né, quando ela nasceu, cresceu, que a gente vê os frutos, que E Deus é uma escuta nossas bênção, orações. É. Glória a Jesus. E Jesus nasceu e foi uma menina e recebeu o nome de Ana. Sim. Porque eu queria, porque eu lembro, porque Deus ouve clamor. É verdade. Deus ouve, eu não sei o problema que você está passando, a dificuldade, mas aquele Deus que visitou Ana, Ele é o mesmo e Ele não Aleluia. mudou. Mudou. Glória Ele a continua Jesus. o mesmo. Glória a Deus. E não ficou só na Ana, né? Não ficou só na Aninha, porque Deus, quando abre a madre, né? Chegou um outro fruto. Quanto tempo depois? Como foi viver esse novo momento, né? Eu já estava muito feliz, grata a Deus. Eu não podia ter nenhum, o Senhor me deu. Sim. E foi uma bênção. Mas com 3 anos, Jesus mandou a campanha evangelizadora de novo lá em casa. E Deus disse, estou visitando o casal de novo. E vou dar um varão, um menino. Deus foi específico. Oh, glória a Deus. E foi a gravidez mais saudável. E quando nasceu André Luiz, que é uma bênção, Amém. uma criança linda, cheia de Deus, maravilhoso, não é, André? Temente, justo. Deus, eu digo a Ele que Deus deu o dom da obediência e da justiça a Ele. Que Para coisa cada um linda. Deus tem um chamado, verdade. não é? verdade. E aí a minha família, como eu disse no nosso testemunho, aquele casal que antes não tinha esperança, agora eram pais de 2. Que coisa O Senhor foi linda. muito generoso Deus com a é fiel. gente. Irmã Tassiana, eu queria saber da senhora como foi confiar em Deus durante a espera até a senhora ser chamada para assumir uma vaga, porque Deus faz tudo completo, né? Deus dá a família e Deus também abre portas. Deus lhe deu uma vaga, uma oportunidade, um concurso público, né? Mas houve um tempo de espera. Toda promessa tem o tempo de espera, né? Como é que foi para a senhora? Foram mais 7 anos. Olha os 7 de novo. Mais 7 anos. Algum mistério o Senhor tem. É. E eu prestei, mas hoje eu entendo. Porque Deus não me deu logo no começo. Porque no processo eu tive filhos, eu criei meus filhos. Sim. E depois o Senhor disse, agora você pode trabalhar. Eu passei entre as primeiras. Eram 110 vagas. Nossa, Mas eu baixei para 111. meu Deus. E eu lembro que eu fui tão angustiada por ser oração. Jesus, eu passei. Aí sabe o que Deus me disse? Sim. Eu vou te dar, mas vai ser preciso tu dar 7 voltas. Eu não sabia o que... Eu disse, vai ter dificuldades. Sim. Mas, em algum momento, o Senhor vai me dar essa vitória. E eu passei para 110, 111. Sim. E esse concurso, ele foi para a Brasília. O gestor público não quis chamar. Deus endureceu o coração dele também, porque muitas pessoas não assumiram. Então era só ele chamar. Mas Deus trabalha porque Ele quer. O milagre dele é sempre maior. É verdade. E eu lembro que eu estava passando na Escola Bíblica de Obreiros. E eu estava em casa assistindo. E o pastor falou assim, ó, ele parou e disse, você está em casa. Aquele documento que está na gaveta, eu vou botar em cima e vou assinar. Eita, glória. Mas tu vai ver como eu vou fazer. Não vai ser de qualquer jeito, não. Vai ser de uma forma muito grande. E eu disse, isso é para mim. Eu comecei a chorar. Eu chorei. Eu disse, é para mim. Quando foi na segunda-feira, teve uma investigação no município. E precisou afastar o gestor. O vice assumiu. Quando o vice assumiu, ele disse, o que é que tem de pendência com a justiça? Era o meu documento que estava na gaveta. Ele Glória tirou a e assinou. Deus. Como Deus falou, né? Como Deus falou. Amém. Glória a E Deus. eu estou lá. Hoje eu entendo, eu trabalho só um horário.
Quando meus filhos, só fui trabalhar quando meus filhos já estavam na escola. Então eu trabalho de manhã, à tarde eu estou com eles. Tenho criado eles, por isso vejo eles dando fruto, porque muitas vezes a gente precisa abdicar. Vale a pena perder na terra para ganhar no reino espiritual. E hoje, mesmo eles pequenos, né, André? A nossa escolha, eu vejo eles dando fruto por causa de uma escolha sábia dos pais. Amém. Glória a Deus. A gente abre mão de tudo, menos de criá-los na casa do Senhor. É verdade. Glória a Jesus. Mas Deus, ele abriu portas também para vocês, estou chorando aqui, para vocês ingressarem na Universidade Federal, né? Queria que o irmão André falasse para a gente como é que foi conciliar a vida acadêmica com a vida familiar e a vida espiritual. Porque Deus também abriu porta dentro de porta para o senhor, né? Passou no concurso da Guarda Municipal, depois foi PM, depois Detran. Isso, exatamente. Aí, como Deus falou, né? Deus promete e Deus cumpre. Ele tinha dito que ia abrir porta dentro de porta dentro de porta. Então eu estava trabalhando na guarda, já estava na guarda, concursado, né? Foi quando nós casamos e Deus mandou tudo. E quando estava lá, abriu o concurso da polícia e do bombeiro, né? Na mesma época. Aí minha esposa disse, faz os dois, porque se não passar em um, passa no outro. Eu digo, eu vou seguir seu conselho, eu fiz os dois. Só que eu passei nos dois. Aí eu optei por escolher a polícia militar, né? Que era um sonho de criança. Aí ingressei na PM. Só que depois de 2 anos que estava na polícia, eu fui chamado para o Detran, que eu tinha feito o concurso em 2005. Ainda noivo. Ainda era noivo. Sim. Aí naquele tempo ainda. O concurso que ela tinha pago nessa época. Eu tinha pago investimento. Abri só um parênteses, que na época ela pagou um cursinho para mim. Pagou um cursinho, me dava passagem e ainda me dava o lanche, dinheiro do lanche. Na época a gente era noivo. E hoje em dia ela está colhendo frutos. Estou colhendo os frutos, Jesus é bom. Aí Deus abriu. É como eu digo para os jovens, a gente faz planos para o projeto, né? Mas tudo é segundo a vontade de Deus. Eu projetei trabalhar, como ela disse, a gente projetou trabalhar, casar e ter filhos. Mas nem tudo é como a gente planeja. Teve essa dificuldade no meio do caminho de ter um filho, mas Deus realiza um milagre. E pode curar e abrir porta de emprego. Deus faz na nossa vida. É só a gente crer. Isso. E Deus também curou o senhor de um vitiligo, né? O senhor enfrentou essa enfermidade. Anos depois o senhor recebeu a cura. E foi de uma forma tão inesperada que a gente não pode deixar de contar. Isso, justamente. De repente começou a aparecer uma mancha no meu rosto, né? A gente não era noivo na época. Uma manchinha no meu rosto, no meu queixo. E o que aconteceu? Eu fui para o médico disse... Essa mancha foi aumentando e ele disse, olha, isso aí é vitiligo, assim, e a cura? Aí ele disse, não tem cura. Aí qualquer notícia que você recebe que não tem cura, causa aquele impacto, né? Foi o que aconteceu em mim, na minha vida. E eu continuo orando a Deus, apresentando, e vale salientar também que teve uma vez que eu estava indo para o trabalho e o rapaz parou com a moto do meu lado. Aí ele disse, tu só tem essa mancha aí no rosto. Aí a moto paradão do lado do outro. E eu disse, sim. Ele encosta ali, quer falar contigo. Aí eu encostei a moto, aí ele fez, olha, tem essa pomada aqui, tenta passar. Aí eu digo, a pessoa parar do nada assim, eu vou arriscar, né? Aí passei. Só que Deus tinha preparado aquela pessoa, que até hoje eu não sei quem é, se de repente ele estiver assistindo, né? Ele vai lembrar. Essa pessoa, e comecei a passar essa pomada, na época, né? E começou a fechar. Então, assim, mas rapaz, tu já observou que tá. Mas também minha fé não estava na pomada, estava em Deus. Sim. Num Deus que faz milagre, cura impossível. Porque pode ter qualquer pomada. Ele pomada. faz como ele quer, né? Isso. E não curar. Mas Deus, eu creio que através da minha fé, Deus ouviu minhas orações. E me curou do vitiligo, que era algo que era impossível de ser realizado. Glória a Deus. Deus está com o rosto todo limpo. A gente falou muito da Aninha aqui, do André, né? As pessoas viram fotos no começo, mas a Aninha louva a Deus. Deus ouviu a oração do irmão André, que toca teclado, e a Aninha louva. Quem está acompanhando, acho que a Aninha, você conhece a Aninha, viu? Porque a Aninha já participou muito aqui do Círculo de Oração Infantil, gravou pela Berea Music. Qual o sentimento que vocês, como pais, têm? Né? Qual o sentimento que vem ao coração em ver os filhos de vocês crescendo na presença do Senhor? A Aninha tem esse dom maravilhoso. A gente já viu a Aninha louvando no Templo Central, né? Nos cultos de doutrina, né? Nas reuniões de Círculo de Oração Infantil. Em vários lugares Deus tem usado a Aninha de uma forma linda. E o Andrezinho também. Então, irmã Tassi, o que é que vem ao coração
né, quando vê aí a Aninha lá no púlpito louvando a Jesus, ou aqui na Rede Brasil? Hoje eu entendo o processo que a gente passou, porque Deus queria fazer notório. E hoje, quando a Ana começou a ter os primeiros convites a cantar, e hoje eu vendo tudo que Deus tem feito, eu digo, Senhor, obrigado. A Aninha está com quantos anos? Agora completou 12 anos. Ai, já é e adolescente. passou toda a infância praticamente aqui na Rede Brasil, Sim. trabalhando para o Senhor, louvando. E tantos registros a gente recebe de pessoas que foram impactadas, crianças que com desejo de louvar, vendo a Aninha louvar, e o Senhor foi abrindo portas. Eu jamais, a gente História olhando de para cura, trás, né? história Márcia. de cura. Irmã Márcia lá de Ribeirão. Uma irmã em Ribeirão nos ligou e nos encontrou na reunião do COI. Sim. E disse, olha, Irmã Márcia. um dia eu estava no hospital e o Senhor me fazia dormir com a voz de uma criança cantando. E quando ela cantou, Deus me disse que estava me dando paz e vida. Aleluia. E eu sabia que ia ser curada. Todo mundo estava desesperado. E Deus me deu uma paz. E Jesus me curou. E eu disse, um dia eu vou encontrar a criança. E ela nos encontrou no Templo Central. Oh, E contou. E ela disse, Ana, hoje você não entende, mas um dia você vai contar o meu testemunho. E muitas vidas foram alcançadas. E o Senhor foi abrindo portas. Hoje Ana grava aqui pela Berea. Quem diria? E aquela história lá atrás, né, André? Que o Senhor nos permitiu construir e viver. Que tantas lágrimas a gente chorou. Hoje ia se transformar em alegria. Aleluia. E ia impactar tantas vidas. Jamais imaginei estar aqui e a voz de Aninha ser levado para outros lugares. É o Senhor que faz isso. E Andrezinho não é diferente. Ele é o ajudador. Amém. Aonde Ana está, ele produtor está musical lá. É o Olha aí, produtor de Ana. Jesus já providencia tudo completo, né? E ele está lá intercedendo quando ela vai cantar. Tá eu e ele, Andrezinho, orar por Ana que vai cantar. E a gente ora ali no banco intercedendo. E os meus filhos têm sido de bênção. Glória a Deus. O Senhor, a gente tem vivido milagres, não é, André? No nosso lar. Amém. A gente não abre mão do nosso culto doméstico. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa família. Glória a Deus. Porque quem é o principal da nossa família é Deus. Amém. E ver os nossos filhos dando fruto É coisa linda, privilégio. né? Amém. As emoções não param por aqui, viu? A gente já chorou muito aqui na presença de Deus, eu também. Amém. Sei que você em casa também se emocionou. Tem uma surpresa, né? As homenagens, Ai, né? meu Deus. Pessoas vão falar de vocês, para vocês, e a gente acompanha agora. A paz do Senhor para os irmãos. Estou aqui muito satisfeita por fazer essa declaração para esse casal que eu amo muito, né? Que é o meu filho, a minha filha Nora Tarciana. É um presente de Deus para mim. Sou muito feliz com a família que Deus concedeu a meu filho, porque eles são um casal muito empenhado na obra do Senhor, junto com os filhos, não é? São presente para mim, a minha filha Nora, a minha netinha, Ana Luísa e o Andrezinho. São presente de Deus, não é? Só tenho mesmo que agradecer por tudo que Deus tem feito na vida desse casal. É um casal maravilhoso, não é porque seja meu filho não, mas são um casal maravilhoso, muito dedicado na obra do Senhor, bons pais, ensinam os filhos a andar no caminho do Senhor. É muito importante isso, de ver a obra que Deus tem feito na vida dessa família. É uma família muito abençoada por Deus, em todas as áreas. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou feliz por essa família. Que Deus continue abençoando e dando fruto dentro da casa do Senhor. Hoje eu venho agradecer a Deus por essa família maravilhosa que o Senhor me deu. Minha filha, meus netos, meu genro, que eles dão fruto na casa do Senhor. Que a mão do Senhor grande possa estender sobre eles. Para nós é uma alegria estar participando do Lição de Vida e neste momento, na homenagem a esta família que conhecemos e também já participamos deste programa. E esse programa tem abençoado muitas vidas e, mais uma vez, podemos estar contribuindo para que outras vidas sejam alcançadas. E falar sobre o nosso irmão André, irmã Tarciana e toda a família, para nós é um prazer, não é isso, irmã Marceleide? Isso. Conhecemos o irmão André e a irmã Tarciana através de Aninha, quando cantava nos aniversários do COI.
e às vezes também precisávamos para que ela fosse ao programa. E com isso a amizade foi se fortalecendo e depois o irmão André passou a ajudar o nosso pastor nas reuniões. Isso, nas reuniões do COI, da liderança, né, do Círculo de Oração Infantil. E logo após veio também os seminários, né? E ele participou, formando o grupo instrumental. E daí fomos nos unindo. Também nos conhecemos na Benfica, período que nós passamos lá. Ele nos ajudou na parte musical também, no conjunto e outras atividades que tivemos. E foi uma bênção ter conhecido esta família, e qual recomendamos. E é bom ter amigos que nos aproximam de Deus. Exatamente, irmão André sempre foi uma pessoa que se disponibilizou para estar fazendo a obra do Senhor em qualquer momento, sempre estava disposto a atender quando era chamado. E isso alegra o nosso coração, e também a família dele é uma bênção para a gente, né? Para a igreja e para a nossa família também. Tanto a Aninha como o Andrezinho. Andrezinho, né? Também. Que já se treinando aí também no instrumento, né? Está se aproximando. E somos abençoados através dessa família maravilhosa que está no nosso coração, a Tassiana e o irmão André, e também Andrezinho e Aninha. Que Deus abençoe a vocês, que está dando agora o testemunho e edificando muitas vidas. Amém. Eu quero saudar a irmã André, irmã Tassiana, com a paz do Senhor, e falar da minha alegria de poder falar com esse casal a respeito deles, que é uma bênção, um amigo que nós temos. E como pais, tenho visto que eles são referência, têm se dedicado em criar os seus filhos no temor do Senhor, obedecendo o que está escrito na palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O meu desejo é que Deus continue ajudando, abençoando esse casal, irmão André, irmã Tassiana, com as ricas bênçãos dos céus. Deus continue ajudando vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor é muito importante e é muito lindo saber o que Deus tem feito na vida deste casal, pois nós o conhecemos um momento muito especial, e eu louvo a Deus pela vida do irmão André, da irmã Tassiana, que tem um zelo muito grande pela criação dos seus filhos. E é maravilhoso quando nós entendemos que os pais, os cristãos, reconhecem a necessidade de direcionar os seus filhos à casa do Senhor. Deus os abençoe, um abraço, e um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, mãe, obrigado por me criar na casa do Senhor, no círculo de oração. Obrigado por me dar os ensinamentos. Obrigado, eu nunca vou esquecer. Eu amo vocês dois. Pai, mãe, eu vim agradecer hoje a Deus pela vida de vocês dois. Vocês são pais maravilhosos que me ensinaram e me criaram na casa do Senhor. Os ensinamentos de vocês dois ficarão marcados em meu coração para sempre. Nós te amamos. Muito bem, que lindo, né? Queremos agradecer a todos que enviaram vídeo, a Lúcia Cristina, que é a mãe do irmão André, o diácono Israel Correia e Luzia Maria, os pais da irmã Tassi, o evangelista Ebenezer Brito, a irmã Macileide, Deus abençoe, os nossos missionários, o evangelista Levi José e a irmã Alvinha, e claro, a Aninha e o Andrezinho, que não poderiam ficar de fora desse momento tão especial para os pais deles. Agora chegou um outro momento também muito importante que você de casa já conhece, que é o momento da Caixa das Lembranças. Eles vão receber aí a Caixa das Lembranças. É um momento onde eles relembram aí algum momento da vida deles através de um objeto. O irmão André já recebeu. Vão abrir juntos? Abram juntos. A gente está com o tempo quase estourando, tem que ser bem rapidinho, mas é um momento lindo do nosso programa. O que é que tem dentro da caixa? Que já está emocionando a irmã Tassi. Eu vi que o irmão André pegou aí um anel e tem uma cartinha, né? Nosso tempo está corrido, são 2 anéis. Nosso tempo está um pouco corrido, mas a gente tem que deixar marcado esse momento. Ainda cabe no seu dedo, irmão André? Então, o que é que significa isso para o casal? Mais uma vitória da parte do Senhor, né? A gente conseguiu se formar, o Senhor nos deu o privilégio de passar na Universidade Federal, os dois juntos. Amém. Ele cursando música e eu cursando pedagogia. E todos os nossos dons
os nossos estudos lá são para a glória de Deus. Amém. Hoje a gente usa, André usa música na casa do Senhor. Sim. E o que eu aprendi também, passo para os meus filhos na criação. Amém. E aqui tem uma carta da mãe dela. Uma cartinha escrita à mão, À né? mão. Isso, pela minha mãe. Amém. Queridos, é um momento muito lindo, mas a gente está com o tempo apertado. Eu já Amém. quero agradecer demais, tá bom, a vocês e deixar um espaço para que rapidamente vocês agradeçam. E a irmã Tassi pode orar assim que terminar o agradecimento para a gente encerrar esse momento tão lindo que foi o Lição de Vida. Eu amei conhecer a história de vocês. Amém. Obrigada, agradeço a Deus a oportunidade, a irmã Thalita por estar aqui, conduziu também os nossos pais, a cada mensagem que a gente recebeu, nossos amigos. Vocês são parte da nossa história, nossos amigos que estão orando, que oram por nós. E eu só tenho a dizer, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Não a nós, né? Que toda a honra e a glória seja para Deus. Amém. E fique assim, marcado no coração de quem está assistindo, que Deus cumpre a promessa. Amém. A gente eram 2 adolescentes, 2 jovens, e nós só críamos, não sabíamos o que Deus iria fazer. Mas Deus realizou nosso sonho. E trabalho, faculdade, hoje em dia está na casa do Senhor, trabalhando para o Senhor. Então nós ficamos muito felizes e agradecemos a cada um que está assistindo. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus, nesse momento tão especial, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, falando, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia, de tudo que realizaste em nossas vidas. E hoje entendemos, Senhor, que o nosso testemunho, ele agora gerou milagres, e milagres que estão sendo contados para o mundo. Que vidas sejam impactadas, Senhor, ao receber esse testemunho de fé e milagre. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigada, queridos. Obrigada a você que esteve conosco. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo programa, se Jesus não voltar. Não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.